Oi gente, tudo bem com vocês de novo? Hoje eu vou falar sobre os 5 romances de época que eu li esse mês de fevereiro. Eu tinha decidido que eu ia desencalhar todos os livros de romance de época que estavam na minha estante e que eu ainda não tinha lido, porque eu tava enrolando, mas hoje realmente foi o dia. Eu já li 5 livros esse mês. Toda hora que eu posto no blog a resenha, todo mundo fala: nossa, Mica, de novo romance de época. Gente, de novo. Mas eu prometo que foi só esses 5. Gente, tá chovendo aqui, então espero que vocês relevem o barulho da chuva e o barulho da cachorra latindo, tá? O primeiro livro que eu li, ele vai aparecer aqui do lado, provavelmente. Foi Como Encantar um Canalha, da Susannah Enoch. Para quem não sabe, todos esses livros que eu vou citar agora, eles fazem parte de uma série. Então é muito importante que você leia os livros na ordem. Como Encantar um Canalha, ele é o segundo livro da série da Susannah Enoch, que não tem nome, mas ele conta a história de 3 amigas que resolvem dar lições a cavalheiro. O livro, ele conta a história da Georgiana, e ela acaba escolhendo um Thornen, que é um cara que tirou a virgindade dela, e ela entregou o seu coração pra ele, e ele acabou meio que ficando com ela só por causa de uma aposta, e ela escolhe ele justamente pra dar essa lição, né? E aí ela acaba se casando com ele no primeiro livro, como a gente já imaginava. E o segundo livro vai contar a história da Evelyn. Ela quer muito trabalhar em um orfanato, porque ela quer ajudar as crianças, mas a mãe dela e o irmão dela não veem isso com bons olhos, então ela meio que tenta fazer tudo isso escondido. Só que para ela poder participar das coisas que o orfanato faz para essas crianças, ela precisa ser aprovada pelo conselho de curadoria. E o presidente do conselho é justamente o Santo, o Marquês de St. Albin. E aí ela precisa tentar convencer ele a meio que ajudá-la a aceitá-la ali naquele lugar. Só que o Marquês, o Santo, ele não quer saber disso, ele tem uma péssima reputação. Na verdade, ele quer se livrar do orfanato, então não faria sentido ele aceitar alguém naquele momento para ajudar, sendo que ele está tentando fazer com que o orfanato seja demolido. Isso é um segredo que ele tenta levar até o final do livro, mas acaba assim, descobrindo. Os fatos acabam sempre rolando alguma coisa mais legal. E é por isso que eu gostei muito desse livro. Eu dei nota 4. Eu amei esse livro, foi muito legal, foi muito divertido, mas eu acho que o primeiro foi melhor. Eu acho que os personagens são mais legais. E se você não me segue no Scooby, gente, vai seguindo aqui embaixo. Eu vou deixar todas as minhas redes sociais aqui embaixo para você seguir, para você acompanhar o nosso conteúdo. O segundo livro que eu li foi A Filha do Conde, da Lohane Heff. Ele é o terceiro livro da série Irmãos True Love e vai contar a história do Finn True Love. Pra quem não sabe, a série da Lohane, ela conta sobre 5 bastardos. Elas são entregues a uma mulher, uma viúva chamada Etty True Love. E essa Etty, ela resolveu cuidar desses 5 filhos, bastardos, e meio que ser filhos dela. Naquela época, os filhos bastardos, geralmente, eles eram realmente dados para essas viúvas ou outras mulheres que queriam cuidar dessas crianças. Elas recebiam dinheiro, como se fosse você vendendo, entrega aqui para ele sumir com o seu filho. E a maioria delas acabava matando as crianças, ou por descaso ou descuido, ou porque realmente já estava lotado o lugar onde elas viviam, de vários filhos, e elas meio que tinham que acabar sumindo com essas crianças. Então, a Lohane, ela faz uma crítica social à época, justamente por causa disso, por causa que os bastardos, eles não tinham direitos a nada. E isso era muito, muito triste nessa época, infelizmente. O primeiro livro, ele conta a história do Mickey. O Mickey, ele sempre teve problema em ser um bastardo, porque ele sabe quem é o pai dele, e ele queria muito que o pai dele reconhecesse ele. O pai dele é um duque. E o segundo livro conta a história da Gilly. A Gilly, ela também é uma bastarda, só que ela não se importa com isso, e ela acaba se tornando dona de uma taverna. E ela acaba casando com o Thorlen, que na verdade é o personagem também que faz parte do terceiro livro. O Thorlen, ele ia casar com a Lavínia Quente, a prometida pelos seus pais. Só que a Lavínia, ela acaba fugindo do casamento no começo do segundo livro. E aí o Thornen, ele acaba indo atrás dela. Ela vai parar em Whitechapel, que é um dos bairros mais perigosos e menos frequentados de Londres. E ele acaba conhecendo a Gilly, e é lá onde eles se envolvem. E aí a Lavínia, ela é a terceira personagem desse terceiro livro, porque ela já teve um rolo com o Finn há muitos anos atrás, quando ela tinha 17 anos e ele tinha 21. Só que não deu certo, eles acabaram magoados um com o outro, e acabou que eles meio que seguiram caminhos separados. Só que agora
é que a Lavínia fugiu, então ela meio que tá tentando se esconder da mãe e do irmão dela. E o Finn meio que já sabe da reputação porque ele mora em Whitechapel, então ele meio que acaba encontrando a Lavínia e ele quer explicações, por que ela fugiu, o que aconteceu com eles há muitos anos, por que né, não deram certo. E eles vão descobrindo várias coisas, vários segredos um do outro, e a Lavínia ela tem um segredo muito importante que ela também guarda, e eles meio que vão tentar se desenvolver a partir disso. Eu gostei muito desse livro, porém eu acho que o primeiro e o segundo são os melhores, principalmente o primeiro, porque tem várias reviravoltas. E esse terceiro livro, ele não é tão assim maravilhoso, tão magnificante quanto os outros. E também porque a personalidade do Finn é um pouco apagada. O Finn é um dos irmãos que menos apareciam nas outras histórias. Mas mesmo assim, eu dei nota 4 lá no Scooby, A Filha do Conde, da Lorraine Hash. O terceiro livro que eu li foi Uma Herdeira Apaixonada, da Lisa Kleypas. Eu amo de paixão a Lisa Kleypas. Ela é uma das minhas autoras favoritas, assim, dos romances de época. Eu leio tudo que ela escreve. Eu amo tudo que ela escreve. E Uma Herdeira Apaixonada também foi maravilhoso. Eu amei. Porque ele vai contar a história do West Ravenel. Pra quem não sabe, essa série da Lisa Kleypas conta a história dos Ravenels. E pessoas também que são próximas a essa família. Gabriel, ele é o personagem do quarto livro, ele vai casar com a Pandora. Eles escolhem o Priorado Eversby pra poder fazer uma recepção para os convidados do casamento. Entre eles está a Phoebe, que é a irmã mais velha do Gabriel. A Phoebe já foi casada, ela é viúva do Henry, com quem ela foi casada durante 4 anos. E ela tem 2 filhos com ele. E ele faleceu por causa de uma doença que ele tinha quando ele era mais novo, que nunca foi curada. E na infância do Henry, sempre tinha um valentão que enchia o saco dele no orfanato. E quem é esse valentão? Justamente o West Ravenel. Então, a Phoebe sempre teve uma péssima impressão do West. E aí quando ela conhece ele, ela tá preparada pra odiar o cara que sempre atormentou o marido dela. E ela descobre que na verdade ele não é tudo isso, saca? Ele na verdade é totalmente diferente daquilo que ela imaginava. E fica muito mais difícil dela não gostar dele, porque ele é adorável, ele é divertido. A gente sabe que o West, ele é maravilhoso. E aí meio que rola aquela coisa assim, gente, meu Deus, mas eu, sabe, eu amava um cara que odiava o cara e agora eu tô gostando de outro cara. Aí é aquela confusão danada que só a Lisa Kleypas sabe resolver. Eu amei, eu fiquei apaixonada por esse livro. O quarto livro que eu li foi Uma Loucura e Nada Mais, que é da série O Clube dos Sobreviventes, a Mary Baloy. A série Clube dos Sobreviventes, ela conta sobre 7 amigos que acabaram sendo atingidos pelas guerras ou sendo influenciados por elas. O primeiro livro ele conta a história do Hugo Hermes. O Hugo Hermes ele é um general que ele participou de várias batalhas e ele não sofreu nenhum arranhão. Só que ele viu todos o seu batalhão morrer ou ser atingido, sabe? Ficar gravemente ferido, sendo que ele nunca foi atingido. E isso mexe muito com o psicológico dele, então ele acaba saindo como louco das guerras, né? Aí o segundo livro ele vai contar a história do Vincent, que acabou ficando ferido na sua primeira batalha, ele ficou cego. E o terceiro livro, que é esse que eu li, que é Uma Loucura e Nada Mais, ele conta a história do Benedict, que teve as suas pernas esmagadas por um acidente que ele teve com um cavalo. O cavalo caiu em cima das pernas dele. Então ele meio que, desde o primeiro livro, a gente percebe que é muito difícil pra ele essa condição. Meio que já percebeu que não vai voltar a andar, não vai ser como era antes, e ele nunca vai poder dançar. E isso deixa ele muito deprimido, muito triste, e faz com que ele acabe viajando pra Devon, pra casa da irmã dele, a Beatrice. E lá ele conhece uma viúva chamada Samantha McKay. Ela tinha um marido que também foi acometido por ferimentos de guerra, e ela ficou durante 5 anos cuidando do marido dela, moribundo. E assim, foi 5 anos muito exaustivos, ela teve que cuidar dele sozinho, e ele não era um paciente muito fácil. E há 4 meses o marido dela, enfim, faleceu. E agora que ela tá nessa fase de luto, ela meio que cansou de ficar, sabe, sendo assim, nessa tristeza, chafurdar nisso. E ela prefere milhões de vezes fazer uma caminhada, sair, do que ficar dentro de casa. Só que a cunhada dela não acha que isso é o certo, que não tá no padrão de decoro. Então ela não deixa ela sair, não deixa ela receber visitas, e é um saco. E aí quando a Samantha resolve se rebelar, fala assim, eu não quero mais saber disso, eu quero realmente viver a minha vida, eu não aguento mais sofrer por esse cara. Esse cara nem era tudo isso. Ela lembra que ela ganhou uma casa de herança lá no país de Gales, porque ela tinha herança galesa, e ela resolve conhecer essa casa e acabar morando lá para poder ter uma nova vida. E quem é que vai com ela? O Benedict, porque ele acha que não dá para uma mulher ir sozinha nessa viagem muito perigosa. Naquela época, as mulheres viajavam
com várias pessoas, porque, né, são donzelas em perigo, principalmente ela na condição de viúva, não tem ninguém pra ir com ela, então ele resolve ir com ela, e nessa viagem eles meio que vão acabar se envolvendo. Foi muito legal esse livro, eu fiquei muito apaixonada. Eu adoro a escrita da Mary Balog, porque é uma escrita que realmente mexe comigo, pelo fato dos personagens terem alguma deficiência ou não serem 100% perfeitos, então a gente entende mais o drama deles. E eu amei esse casal, acho que foi muito bom, eu dei nota 5 lá no Scooby, foi realmente incrível. E, gente, o último livro que eu li, que eu postei a resenha esses dias no Instagram, ainda não postei no blog, mas se eu tiver postado eu vou deixar aqui embaixo, foi O Desafio do Amor Verdadeiro, da Laura Lee Gurk. O primeiro livro conta a história da Irene Deveril. A Irene Deveril, ela é a redatora de um jornal da família, e ela meio que sai em lua de mel com o marido dela, que é o Duque de Torquil, e ela acaba ficando mais tempo do que o esperado, do que o planejado. E aí a irmã dela, que é desse segundo livro que tá aparecendo aqui, é a Clara Deveril. A Clara sempre foi muito mais tímida que a irmã dela, e ela nunca quis participar do jornal, mas agora que a irmã dela tá viajando e o irmão dela não saiu da América pra poder ajudá-la, ela meio que tenta pegar as rédeas sozinha da situação. Só que dentro desse jornal tem uma coluna que faz muito sucesso, que é a coluna da Lady True-Loving, que é onde tem conselhos amorosos para as pessoas que precisam disso. Só que a Clara, ela é muito péssima para escrever esse tipo de conselho. Ela é tímida, então ela não entende direito, sabe, o que ela poderia fazer para ajudar. E aí, ela tentando meio que bem um insight, porque a coluna tá atrasada, eles precisam publicar o jornal, ela resolve ir numa casa de chá para poder, né, meio que se concentrar. E ela acabou ouvindo uma conversa entre dois lords. Um deles é o Rex Galbraith, ele é um visconde, e ele tá dando dica pro amigo dele, o Lionel, de como engambelar a namorada do Lionel. Porque o Lionel, ele tá se envolvendo com a viúva, já tem um mês, e ela meio que levantou a questão do casamento, e o Lionel ainda não tem certeza se quer casar com ela. E o Rex também acha que eles são muito cedo pra casar, só tem um mês que eles estão ficando, então acha que não deveria ser essa situação, então ele meio que dá várias dicas pra ele de como engambelar ela. E a Clara ouve tudo e fala, cara, não é possível que esse cara é muito canalha, ele vai fazer isso. Então ela resolve alertar essa lady, essa senhora, essa viúva que tá lá achando que tá sendo, né, que tá sendo bem tratada e na verdade não tá sendo isso. E aí ela meio que usa a coluna justamente da Lady True-Love pra poder fazer esse alerta. E aí o Rex, quando descobre que alguém ouviu as dicas que ele deu, ele resolve procurar justamente quem ele acha que estava escrevendo no jornal, que é justamente a Clara. E aí ele meio que descobre que na verdade ela é a Lady True-Love, e isso é muito ruim pro jornal, porque o legal mesmo é o anonimato, que é o pseudônimo, ninguém saber quem é que tá escrevendo essa coluna. E aí pra ele não revelar, né, quem ela oferece o cargo de Lady True-Love pra ele, justamente porque ela não sabe escrever e ela percebeu que ele é muito bom pra dar conselho. Claro que ele não aceita, gente, ele é um visconde, ele não precisa trabalhar, só que, né, eventos fazem com que ele acabe voltando na sua decisão e comece a trabalhar pra ela. E em troca, ele começa a fingir que tá cortejando ela pra poder fazer com que a tia-avó e o pai dele parem de encher o saco dele, porque eles querem muito que ele se case, e o Rex não acredita na constituição do matrimônio. E aí eles vão meio que se envolver, e é muito legal porque o Rex, ele acaba mostrando que a Clara, ela pode se tornar uma mulher sensual sem precisar sair da personalidade dela. E é muito legal porque eu amei esse livro da Laura Lee Gurk. Eu achei ele muito fofo, muito divertido. O primeiro livro eu amei muito mais do que esse. Eu achei que a Irene, ela tem muito mais personalidade, por isso que é muito legal. Ela é sufragista, ela luta pelo direito das mulheres, então ela tem muito mais voz do que a Clara no livro dela, mas também foi muito legal, foi muito divertido. Eu dei nota 4 lá no Scooby. E é isso, gente, esses foram os 4 romances de época que eu li. E se você ainda não tá participando do sorteio do livro de Anne de Green Gables, eu vou deixar aqui embaixo também um link pro sorteio. Ele vai sair dia 22 de fevereiro. Então se você quiser participar, você também pode se inscrever no canal, porque também isso dá chances extras lá no sorteio no Instagram. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se você já leu algum desses livros e gostou, me conta a sua opinião, o que você achou, se você gostou, se você não gostou. E se você também tem algum outro romance de época que você quer ler e que você também quer me indicar, pode deixar aí embaixo nos comentários que eu vou adorar saber. Um beijo, gente. Tchau, tchau.